Olá, estamos retomando nossas aulas de processo penal pela PCI Concursos e vamos analisar agora as hipóteses de cabimento da chamada revisão criminal. Muito bem, o artigo 621 diz lá: a revisão dos processos findos será admitida 1. Quando a sentença penal condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou a evidência dos autos. Muito bem, aqui nós vamos ter dois pontos, dois fundamentos. Um é uma questão de direito penal, e a outra uma questão de fato. Vamos diferenciar uma situação da outra aqui. Vamos lá, olha só. Quando a gente pensa em sentença penal condenatória contrária a texto expresso da lei penal, o que nós estamos verificando aqui? Erro judiciário, claro. Erro na solução de uma questão de direito, erro judiciário. Então, o que aconteceu? O juiz errou. Mas como que ele pode errar na aplicação da lei penal? Ora, de várias formas. O erro na aplicação da lei penal pode ser um erro de tipicidade, porque colocou-se uma tipificação de um fato criminoso que não aconteceu, o fato era furto, mas ele foi condenado por roubo, então ele tem interesse, ele sentenciado, em rever a aplicação da lei penal, modificando essa tipicidade. Pode ter acontecido erro na lei penal porque o juiz deixou de considerar uma excludente de ilicitude. Uma excludente de ilicitude, por exemplo, uma hipótese de legítima defesa que está aprovada nos autos e o juiz deixou de tomar em consideração essa excludente de ilicitude, ou uma excludente também de tipicidade, porque o indivíduo agiu, por exemplo, amparado por uma excludente de tipicidade, por exemplo, erro de tipo, é uma situação que pode acontecer também. Então, vejam, quando a gente fala erro a texto expresso da lei penal, aqui nós estamos verificando que a sentença violou o texto expresso da lei processual, da lei penal, melhor dizendo, nós estamos verificando toda e qualquer hipótese ligada à teoria do crime, toda e qualquer hipótese ligada à teoria do crime. Que, ao ser aplicada pelo juiz, criou um excesso punitivo, violando a aplicação da lei penal. Vejam que é uma cláusula aberta justamente por isso. Porque vai caber aqui no inciso 1º toda a teoria do crime, hein? Se foi violada pela não aplicação da lei penal à teoria do crime, vai caber toda a rediscussão da teoria do crime. Do ponto de vista de uma questão de direito, hein? Aqui nós vamos falar da aplicação do direito. O juiz errou na solução de uma questão de direito. Aqui de direito penal, basicamente teoria do crime, todas aquelas teses podem ser inseridas aqui, tá? Mas também pode ser pensada na revisão criminal quando se verificar que o juiz decidiu estabelecer uma sentença condenatória em dissonância com a evidência dos autos. Ou seja, havia prova da inocência, havia prova de que o indivíduo não estava relacionado com a prática criminosa, essas evidências foram desprezadas pelo juiz. Então aqui o juiz errou na apreciação de uma questão de fato que estava comprovada no processo. Então, determinadas situações evidenciadas nos autos, estava evidenciado que o indivíduo não foi o autor do crime porque tem um álibi lá, uma testemunha figurando como álibi, dizendo que esse indivíduo não estava na cena do crime, ele trouxe prova, está evidenciado nos autos, mesmo assim ele foi condenado. Então aqui nós estamos analisando uma questão de fato, uma valoração da prova. Aqui quando se fala em evidência dos autos, nós estamos discutindo o livre convencimento do juiz, que não é tão livre assim. Por que não é tão livre? Porque o juiz está adstrito aos autos, aos limites objetivos da lide. Por favor, o juiz é livre, mas não é tão livre assim. Então ele não pode condenar em dissonância, em desarmonia com a evidência dos autos.
Não pode. Então, o convencimento do juiz está adstrito aos limites da lide, sobretudo os limites objetivos da lide. E é o que está provado no processo. O convencimento do juiz não é absoluto. Está adstrito, delimitado pelos próprios limites objetivos da lide. O juiz não pode extrair convencimento do mundo externo, desprezando o processo, desprezando o que está nos autos. Então, o livre convencimento não é tão livre, é livre convencimento motivado pelo ordenamento jurídico e motivado pelas questões de fato que estão sendo debatidas e comprovadas no processo. É por isso que existe na ação penal um rito com ampla cognição, ora. Ampla cognição. Para não deixar margem de dúvida para o juiz ao julgar. Tá certo? Então aqui nós vamos entrar numa análise mesmo mais subjetiva e interpretativa, mais ligada à questão hermenêutica do magistrado. Nós vamos criticar a forma como ele interpreta a questão de direito, extrai um significado condenatório violando a lei expressa, ou quando ele se divorcia daquilo que está evidenciado nos autos. Então ele está se desvinculando de uma questão de fato que está lá dirimida e demonstrada no processo. Tá certo? Então aqui os parâmetros são bem claros, mas também bem abertos para abrir hipóteses de solução em várias circunstâncias aí, tá certo? Como eu mencionei. Item 2 aqui do artigo 621, inciso 2º, tá lá. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Vejam como é grave essa situação do inciso 2º. A sentença condenatória se baseou em prova ilícita. Pode acontecer dessa prova ilícita já ser de conhecimento do juiz à época. Mas não se conseguiu comprovar, não se conseguiu obter o reconhecimento dessa prova ilícita, e aí nós temos uma condenação baseada em prova ilícita. Produto de crime, hein? Depoimento, exame, documento falso? Peraí. Então nós estamos instruindo a ação penal com base em produto de crime, informação que é produto de crime. Prova originariamente ilícita. Ora, o processo não pode compactuar com ilicitudes. Por quê? Porque o Estado é Estado de direito, vigora o império da lei. Se o processo é um instrumento, um expediente criado pelo ordenamento jurídico para coibir ilegalidades, ele mesmo tem que se pautar pela lei. E os seus elementos de informação devem estar dentro da legalidade. Aqui nós estamos falando mesmo da prova ilícita, que viola o Estado de Direito, que viola a lógica processual vigente no Brasil. E o que é mais grave, gente, além de ter prova ilícita, nós temos, sem dúvida nenhuma, lesão a direito fundamental, hein? Gente, aqui, crime contra a administração da justiça, né? Depoimento falso, falso testemunho para condenar, hein? Falso testemunho para condenar. Falsa perícia para condenar. É o Estado usando da criminalidade estatal, perdoe a redundância, para imprimir uma condenação injusta. É isso aí que está acontecendo aqui no inciso 2º. Documentos comprovadamente falsos. Ora, além do indivíduo praticar um crime, ele usa o produto do crime para imprimir uma condenação injusta contra o inocente. Porque se o documento tem que ser falso, é porque não existe prova do crime, é porque o indivíduo provavelmente é inocente, é porque está havendo uma manipulação persecutória para a aplicação do direito penal. Aí tem que desconstituir mesmo. É grave. Isso é grave. Veja, desconstituir porque o documento falso foi usado para defender uma tese acusatória, imprimindo uma condenação. Uma coisa é você relativizar a prova ilícita e algum documento que foi obtido ilicitamente, mas que é verídico no seu conteúdo, para defender uma tese absolutória.
Outra coisa é você usar isso para condenar. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Então, é uma situação que demanda, obviamente, o ingresso da revisão criminal. O Estado aqui está se utilizando de instrumentos falsos. Aqui a gente vai lembrar, sim, daquilo que nós já falamos quando falamos de prova, que é a chamada cadeia de custódia da prova. Ou seja, a prova tem que exprimir a verdade. Tem que evidenciar a verdade. O Estado, quando ele detém o objeto da prova, ele tem que ter um compromisso com a fidedignidade, com a verdade, não pode trabalhar com provas ou instrumentos falsos, porque nós vamos estar manipulando injustamente a persecução penal. Ficou claro até aqui? Então aqui nós estamos falando da aplicação do direito no que diz respeito a questões jurídicas, questões de direito, questões de fato, aplicação da lei penal. Aqui nós estamos falando de uma fraude no processo. Uma manipulação do processo. Tá? Então aqui acho que é a situação mais grave de evidente má-fé, é o inciso 2º. Tá? Inciso 3º, nós vamos usar a revisão criminal quando após a sentença, aqui já não tem tanta má-fé porque isso aqui vem depois. Ó. Após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena. Olha aqui. Aqui nós estamos diante de um fato novo, prova substancialmente nova, prova que não foi encontrada pela defesa no momento em que foi conduzida a ação penal e julgado o caso e proferida a sentença penal condenatória, mas depois se descobre provas da inocência. Veja, a qualquer momento, depois que adveio o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, é possível que se alcancem provas novas, provas substancialmente novas que venham a favorecer quem? O acusado, perdão, o condenado. Então aqui nós estamos num quadro fático novo. O que nós vamos ter que fazer então? Evidenciar essas provas na revisão criminal, demonstrando a inocência. E essa prova nova, ela pode repercutir direto no mérito absolutório para gerar absolvição, com base na inocência, tá? Ou pode ser uma prova que traga um elemento que justifique a modificação da pena, circunstância que determine, autorize diminuição especial da pena. Então nós podemos admitir situações aí que são circunstâncias atenuantes, que antes não haviam demonstração delas, agora nós temos essa prova nova, esse fato não foi sopesado no curso da ação. Você vê que interessante na revisão criminal, é possível fazer isso, por quê? Porque nós estamos lidando com direito penal, gente. Direito penal, a lide penal é indisponível, você lida com o status libertatis do cidadão, que é um valor indisponível, intangível. A qualquer tempo é importante que se faça uma correção na aplicação do direito penal. Não há como admitir uma compactuação, uma convivência com essas circunstâncias, tá certo? Mas a questão que eu ainda quero colocar para vocês é saber se essas hipóteses do artigo 621, elas podem ser usadas numa sentença penal condenatória oriunda do tribunal do júri. Por que eu estou colocando essa questão? Porque nós sabemos que lá no tribunal do júri vigora um princípio constitucional que está acima do artigo 621, que é a norma infraconstitucional, que está no Código de Processo Penal. Então lá na Constituição nós temos a soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos. O que quer dizer isso? Que a decisão do tribunal do júri é soberana, ela se sobrepõe a todo e qualquer tribunal. Muito bem. Então a questão que chega naturalmente na doutrina e na jurisprudência é a seguinte: é possível nos utilizarmos da revisão criminal para desconstituir uma sentença penal condenatória que foi prolatada pelo tribunal do júri? Será que é possível isso? E aí nós temos aí duas correntes, eu vou dizer qual que predomina. Uma primeira corrente, pró-Ministério Público, pró-acusação, vai dizer o seguinte: olha, a soberania dos veredictos é intangível, a soberania dos veredictos é sagrada, é princípio constitucional e nós não podemos admitir, em hipótese alguma,
ao ajuizamento de revisão criminal para rever a sentença do tribunal do júri, porque nós estaremos aí violando o princípio constitucional da soberania dos vereditos, e o artigo 621 não pode se sobrepor a isso, portanto que fique mantida a sentença penal condenatória, mesmo, sobretudo por ser oriunda do tribunal do júri. A primeira corrente é essa. Só que a corrente que tem predominado não é essa, é a pró-defesa. Qual que é a corrente pró-defesa? É a que diz o seguinte: a soberania dos vereditos é uma cláusula pétrea e uma garantia fundamental do processo penal que deve atender ao cidadão. Cuidado com isso. A soberania dos vereditos, ela não existe para prejudicar, ela existe para melhorar a situação do indivíduo. Então ela tem que ser interpretada sempre pró-réu e não pró-societá. Repito, a soberania dos vereditos deve ser interpretada pró-réu e não pró-societá. Porque ela é uma garantia, está lá no artigo 5º, só pelo fato da soberania dos vereditos estar no artigo 5º, nós temos um regime jurídico constitucional para ela, de pensar que ela está ali para limitar o abuso do poder de punir do Estado e para favorecer o acusado, claro. Então, veja, ela não pode ser interpretada pró-societá, ela tem que ser sempre interpretada pró-réu. Cuidado com isso, porque, veja, a partir daí, nós vamos pensar o seguinte: é possível a revisão criminal da sentença condenatória? Claro que é. A soberania dos vereditos deve estar alinhada com a proteção constitucional que lhe é conferida pelo próprio artigo 5º. O artigo 621 também existe para estabelecer uma proteção que a rigor existe para haver um julgamento minimamente justo, minimamente acautelado. Então não caberia revisão criminal, dizer que não caberia revisão criminal aí por conta da soberania dos vereditos é um retrocesso constitucional. Nós não podemos admitir isso. Nós estamos falando de uma sentença penal condenatória errada, equivocada. Gente, a soberania dos vereditos, quando ela traz um erro judiciário, ela não pode se sobrepor à adequada prestação da tutela jurisdicional que está no 5º 35. Aqui nós vamos relativizar o 5º 35 com a soberania dos vereditos. Então, a adequada tutela jurisdicional penal vale mais do que a soberania dos vereditos. E o artigo 621 está aí para isso, para se alinhar com a adequada tutela jurisdicional penal. O artigo 621 vem também na mesma esteira da soberania dos vereditos. Tá? Então, é perfeitamente possível que se faça uma reanálise da sentença penal condenatória pela revisão criminal quando ela for oriunda do júri. Então, imaginem que qualquer uma dessas hipóteses podem acontecer numa sentença penal condenatória do júri. Pode ter prova nova, que não foi apreciada pelos jurados, que não estaria submetida à soberania dos vereditos. Pode acontecer dos jurados terem sido ludibriados com depoimentos e exames falsos, montados por uma autoridade policial ardilosa, isso pode acontecer, e os jurados não vão ter soberania aqui, óbvio, porque nós não estamos aí legitimando prova ilícita. Mesma coisa quando há erro na aplicação da lei penal ou evidência dos autos, né? Uma decisão que viola a evidência dos autos, não tem soberania dos vereditos que se sustente para justificar uma injustiça. É mais importante uma tutela jurisdicional justa do que a soberania dos vereditos. Então nós vamos admitir a revisão criminal, sim. Não há nada demais aqui, tá certo? Agora imaginem vocês, vamos pensar na questão da reformácio peius indireta no que diz respeito à revisão criminal. Vamos imaginar que a revisão criminal, portanto, vem e anula uma decisão do júri. Aqui é uma questão que temos que pensar com calma, hein? O que é reformácio peius indireta? Reformácio peius indireta acontece quando você tem anulado uma condenação, depois é proferida outra com pena maior. Qual que é o entendimento que nós temos que ter aqui?
Imaginem vocês que houve a anulação de uma condenação do júri. Por quê? Porque aquela condenação foi baseada em prova ilícita. Inciso 2º do 621. Tá? Prova ilícita, aquela decisão é nula. E a pergunta que fica é a seguinte: o jurado agora se reúne e vai proferir novo julgamento. Os jurados, né? Um novo conselho de sentença. É possível ou não que haja agora a fixação de algumas circunstâncias e fatos que vão gerar uma pena mais elevada do que aquela já proferida? É possível isso? Vamos tomar um cuidado com isso. Veja, quem tem a soberania dos vereditos são os jurados, não é o juiz togado. Se os fatos forem julgados da mesma maneira que foram anteriormente, sem qualquer circunstância nova, sem qualquer dado majorante novo, o que acontece? O juiz togado vai ter que se submeter à vedação da reformatio imperiis indireta, porque é ele que está individualizando a pena em cima dos mesmos fatos. E não é o juiz togado que tem soberania dos vereditos, quem tem são os jurados. Cuidado com isso. Agora, diferentemente disso, olha a outra situação que nós vamos ter aqui. Diferentemente disso, nós vamos ter a seguinte situação. Os jurados podem reapreciar os fatos dentro dos limites da pronúncia e pode reconhecer circunstâncias que antes não foram reconhecidas e que vão reverberar na pena. Como, por exemplo, continuidade delitiva. Ou como, por exemplo, uma causa de aumento de pena. Os jurados têm liberdade para rever essa situação e conceder isso na quesitação, na sala secreta? Tem, porque é a soberania dos vereditos. Então nós temos matéria fática nova, ou substancialmente nova, que foi reconhecida na sala secreta e que vai condicionar o juiz togado a individualizar a pena num parâmetro mais elevado. Porque quem condiciona a pena não é o juiz togado, são os jurados. Então, nesse aspecto, nós vamos ter que respeitar, sim, a soberania dos vereditos. E nós vamos ter que abrir uma exceção à vedação da reformatio imperiis indireta aqui. Porque nós vamos abrir para os jurados a liberdade de rever todos os fatos novamente em plenário. E todos esses fatos vão ser quesitados na sala secreta e vão poder gerar um aumento de pena. Aí não tem como. Aí nós vamos ter que abrir uma exceção, sim, à regra da vedação da reformatio imperiis indireta. Perceberam? Aí tudo bem. Aí nesse aspecto, nós vamos ter uma exceção. Nós já falamos isso quando falamos lá da apelação, hein? Falamos por alto disso? Já falamos, sim. Vocês lembram que eu falei da possibilidade da reformatio imperiis indireta aí, na hipótese de júri, né? Então, basicamente, nós vamos ter essa exceção, tá certo? Porque nós temos aí a soberania dos vereditos que deve ser respeitada, tá? Muito bem. Com relação aos efeitos da decisão em qualquer dessas circunstâncias do artigo 621, o que eu quero colocar para vocês é o seguinte: em qualquer dessas hipóteses, nós vamos ter o quê? A percepção de que houve erro judiciário. E como efeito da sentença é possível já pleitear o reconhecimento desse erro judiciário como um desdobramento natural da procedência da revisão criminal. Como efeito natural, o desdobramento natural da decisão. Ora, se foi desconstituída a sentença penal condenatória é porque cabalmente houve um erro. Então, automaticamente, a desconstituição da revisão criminal figura como uma condição prejudicante para o reconhecimento do erro judiciário e do dever de indenizar por parte do Estado, que também é cláusula pétrea e está no 5º 75 da Constituição Federal. Está lá. Prevê-se a possibilidade de indenização sem qualquer restrição, né, em caso de erro judiciário, e a própria revisão criminal vai abrir um espectro de discussão para isso, né? O que nós vamos ter que pensar é que o quantum devido ainda não vai ser fixado aqui. Né? Nós vamos ter que depois pensar numa hipótese de ação de liquidação por artigos para individualizar cada fato passível de quantificar esse dano. Tudo bem. Mas a certeza de indenizar já vai poder ser reconhecida assim na própria revisão criminal para evitar aí
a necessidade de entrar com uma ação de conhecimento na esfera civil. E aqui nós estamos nos valendo, basicamente, de uma lógica muito parecida com a ação civil ex delito. É a mesma lógica da ação civil ex delito aqui, né? Se há indenização favorável à vítima do crime por força de uma imediata condenação do autor do dano do fato criminoso, por força do artigo 91, inciso 1º do Código Penal, que diz lá que é dever de indenizar aquele que foi vítima do crime, né? Uma obrigação natural que deriva da condenação. Aqui é a mesma coisa, uma obrigação natural que deriva do erro judiciário é indenizar a pessoa que ficou presa ilegalmente. Aqui nós estamos fazendo um contraponto, porque existe uma simetria aqui entre as duas situações. O indivíduo praticou um crime, foi condenado criminalmente, e imediatamente a ação civil ex delito reconhece a dívida, né, o ande beatur, a certeza de que se tem que indenizar, mas não temos ainda o quantum de beatur, vai ter que liquidar. Aqui a lógica é a mesma, o indivíduo foi condenado injustamente, o Estado lhe impôs uma punição injusta e ilegal, ele pode, sem dúvida nenhuma, já na revisão criminal, obter o reconhecimento dessa ilicitude, com a desconstituição da coisa julgada, e, a partir daí, automaticamente gozar das benesses próprias da indenização, mas aí vai ter que liquidar numa ação autônoma, tá certo? Maravilha, gente. Com relação à revisão criminal, é basicamente isso. Nós encerramos aí os principais tópicos de todo o programa de processo penal para aqueles que pretendem prestar concurso público envolvendo processo penal. Eu quero agradecer a participação de vocês, a preferência pela PCI Concursos. Tenho certeza que na sua perseverança, no seu estudo constante, você vencerá, terá êxito para aquele cargo público que almeja. Continue firme nos estudos, que é um caminho certo e que sempre vai trazer um sucesso, uma resposta positiva e benéfica para a sua vida, tá certo? Agradeço a presença durante todo esse curso. Boa sorte, sucesso para você que está estudando.